Acompanhe agora Momento Catequético com o Cardeal Dom Paulo César Costa. Amados e amadas de Deus, nesta segunda-feira, escutemos a palavra de Deus que ilumina a nossa vida e quer formar o nosso coração de discípulos missionários. Estamos iniciando o tempo comum nesta segunda-feira. Hoje estamos celebrando Santo Hilário, bispo e doutor da Igreja. Temos diante de nós um texto tirado do capítulo 1 do Evangelho de São Marcos, dos versículos de 14 a 20. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. E passando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse: segui-me e eu farei de vós pescadores de homens. E eles, deixando imediatamente as redes, seguiram a Jesus. Caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, filhos de Zebedeu. Estavam na barca consertando as redes. E logo os chamou. Eles deixaram seu pai Zebedeu na barca com os empregados e partiram seguindo Jesus. Amados e amadas de Deus, estamos aqui no primeiro capítulo do Evangelho de São Marcos, onde São Marcos inicia dizendo: depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Quer dizer, amados e amadas de Deus, depois da prisão de João Batista, Jesus inicia a sua missão. Inicia a sua missão como pregando o Evangelho. O Evangelho quer dizer a boa notícia de Deus, a boa notícia do reino de Deus. E dizendo: o tempo já se completou, quer dizer, o tempo de Deus chegou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Jesus é o reino de Deus presente no meio dos homens. Jesus é aquele que vai colocando, através de gestos, através de palavras, através de ações, vai colocando o reino de Deus em movimento. E qual é a atitude das pessoas diante da pregação, diante de Jesus que vai colocando em movimento o reino de Deus? Convertei-vos e crede no Evangelho. Conversão quer dizer mudança de vida, mudança de atitudes. E crer no Evangelho. O Evangelho é Jesus, é a boa notícia de Deus que está no meio dos homens. É preciso crer nesta boa notícia de Deus. É preciso crer em Jesus. É preciso crer em Jesus, que é o Evangelho de Deus, que é a boa notícia de Deus para nós. E o Evangelho continua agora mostrando Jesus que chama os primeiros discípulos. E passando à beira do mar da Galileia, Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus lhes disse: segui-me e eu farei de vós pescadores de homens. E eles, deixando imediatamente as redes, seguiram a Jesus. Amados e amadas de Deus, Jesus chama os dois primeiros, Simão e André. André, que é irmão de Simão, que lançavam as redes ao mar. Jesus os vê, Jesus os chama, Jesus os encontra onde eles estão. São pescadores, estão lançando as redes ao mar. Jesus os convida, os chama: segui-me e eu farei de vós pescadores de homens. Pescavam peixes, Jesus lhes propõe agora serem pescadores de homens. Jesus lhes propõe um caminho novo. Que caminho novo é este? Serem pescadores de homens. O Evangelho diz: e eles, deixando imediatamente as redes, seguiram Jesus. Quer dizer, deixam tudo, seguem Jesus. O Evangelho continua, Jesus chamando outros, caminhando mais um pouco, viu também Tiago e João, filhos de Zebedeu, estavam na barca consertando as redes, e logo os chamou. Eles, deixando seu pai Zebedeu na barca com os empregados, e partiram seguindo Jesus. Amados e amadas de Deus, Jesus chama agora Tiago e João. Quem é Tiago e João?
são filhos de Zebedeu. Estavam, diz o Evangelho, na barca consertando as redes. Também eles eram pescadores. Estavam consertando as redes. E Jesus os chama e eles deixam tudo. Eles deixaram seu pai Zebedeu na barca com os empregados e partiram seguindo Jesus. Deixam tudo, deixam o pai, deixam a família, deixam os empregados, deixam tudo, deixam aquilo que faziam, se colocam num caminho novo, seguindo Jesus. Se tornam discípulos de Jesus. André e Simão se tornam discípulos de Jesus. Tiago e João se tornam discípulos de Jesus. Amados e amadas de Deus, contemplemos Jesus que inicia a pregação do reino de Deus. O tempo já se completou e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. O reino de Deus hoje também vai sendo constantemente oferecido a nós através da palavra, através do seguimento de Jesus Cristo, através da igreja. Nós também somos chamados a, como esses primeiros discípulos, a deixarmos tudo quer dizer, talvez deixar nossas formas de pensar, deixar aquelas coisas que não estão de acordo com o reino de Deus e colocar-se atrás de Jesus como discípulos e discípulas de Jesus. Ontem eles, hoje nós. Que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um dia muito abençoado para você.